Tema Livre Podcast. Senhoras e senhores, começando o nosso Tema Livre Podcast de hoje. Hoje, maestro, diferente, viu? Programação aqui, nosso podcast rompendo fronteiras, né? Chegamos à gringa agora, avançamos as fronteiras nacionais. Estamos aqui hoje com Délcia Janine, é isso mesmo? É isso mesmo. Diretamente de onde? Cabo Verde. Cabo Verde, caramba. E você de Cabo Verde, o meu abraço, meu beijo carinhoso. Obrigado pela sua audiência, que eu sei que a galera vai acompanhar lá. Com certeza. Não é? Vai sim. Muito obrigado pela sua vinda, pela sua presença aqui conosco. De nada. Eu quero, obviamente, que você se apresente para a galera, para o pessoal te conhecer um pouquinho. Certinho. Délcia Janine, né? Muitas pessoas me conhecem por Délcia, principalmente ambiente laboral, né, de trabalho. E para as pessoas mais próximas, Janine. Né, me conhecem por Janine, porque eu gosto de Janine, me chamam de Janine. De Cabo Verde, para quem não sabe, Cabo Verde é um arquipélago de 10 ilhas lindas, que fica no continente africano, na costa ocidental. Sou engenheira civil, né, atualmente sou professora do IFBA, Campus Brumado. No curso de edificações? Isso, o curso de edificações, disciplinas, leciono disciplinas, mecânica de solo, materiais de construção, orçamento e licenciamento. Só coisa boa, tranquilo. Tô rindo porque mecânica dos solos é onde pega. Eu imagino que os alunos assistindo vão estar olhando assim, pensando assim, amo essa disciplina. Hoje eu postei um vídeo no Stories com um assunto dado. Aí teve uma que eu lembro, mas não sinto saudades. A outra falou... E são extremamente necessárias para o curso, né? Para o conteúdo do curso. Essas disciplinas são disciplinas específicas do curso. Sim. Né? Então, são disciplinas que, para você sair de lá como técnico, precisa aprender de verdade, para poder aplicar. Precisa ter um entendimento. Cabo Verde, na África, IFBA, Brumado, Unidade Brumado, Brasil. Não precisa nem falar Bahia, Brasil, né? O nome todo mundo já sabe que é o estado que a gente mora, né? Esse nome eu não precisa nem pronunciar. Pronuncia assim. Pra quê? Ele tá falando isso porque ele é Vitória. E você? Você me falou que era Vitória e na hora que você chegou aqui... Aonde? Tenho provas. É Bahia. A pessoa vem da África e chega aqui e fala, eu sou Bahia. Não é possível um negócio desse, viu? A pessoa gosta de sofrer, viu? Pra ter sua Vitória, tem que sofrer. E esse intercâmbio, essa relação aí, como é que você chega aqui no Brasil? Como é que você vem, né? Aqui veio direto da África para Brumado? Não. Brasil primeiro teve outra passagem aí, né? Teve muitas histórias até chegar aqui. Conte pra gente esse roteiro aí. Então, muita gente me pergunta, quando sabem que eu não sou brasileira, mas o que você saiu de um continente para outro para vir parar aqui em Brumado, mulher? Só que a história não é assim direto, né? Então, termina em Cabo Verde, a gente hoje tem menos, mas a gente tem uma cultura de terminar o ensino médio e fazer o ensino superior fora. Sim. Hoje em dia, graças a Deus, não, porque tem mais faculdades lá, especializados que, né, agrega, que comporta. Mas ainda assim, muitos e muitos alunos saem de Cabo Verde para estudar fora, Portugal e Brasil, né? Então você tem essa escolha. Tem outros países também, mas o forte é isso. São esses dois países. E na hora de escolher, eu escolhi o Brasil, né? Escolhi há dias, até coloquei um negócio que eu falei, doce ilusão da escolha do Brasil, porque eu acreditava que aqui tinha menos racismo, então eu vim para o Brasil a minha critério de escolha. Teoricamente era para ter menos. Teoricamente, mas não funciona. Aí eu vim para o Brasil, escolhi o Brasil para vir fazer o curso de engenharia civil, que era o meu sonho desde criança, eu nunca quis ser outra coisa. Consegui graças você consegue, o processo de vir para o Brasil é o seguinte, a gente não faz vestibular aqui para cá, e muitos estudantes vêm e sofrem com isso. Esse preconceito da gente não fazer vestibular para entrar na faculdade, mas não é assim. A seleção da gente é uma seleção feita durante todo o seu ensino médio. Então, todo o ensino médio, você tem que manter uma média para você concorrer a uma vaga. Para você concorrer a uma bolsa, a média ainda tem que ser maior. Sim. Então, todo o ensino médio.
Então, para mim, eu vejo que é muito mais árduo, porque você tem que passar todo o ensino médio lutando mesmo. Então, para entender, e para quem está em casa acompanhando, você no caso não passou por aquele processo seletivo do vestibular? Não, nenhum africano passa. Nenhum. Entendi. Também tem latinos também que não passam. São acordos que existem, né, entre... Quem comunica essa média são as instituições que você estudou lá no país. Isso, a gente tirou o histórico de lá do país e... A média mesmo no seu histórico, se você tiver a média, na minha época, Cabo Verde de 0 a 20, é um sistema igual ao europeu, igual a Portugal. Cabo Verde foi um país colonizado por Portugal, então a independência da gente é muito recente, foi 75 anos, então a gente tem muita influência da cultura portuguesa, sim, infelizmente. E então tem isso, 0 a 20, acho que a média era 12, para você poder entrar para concorrer a uma vaga, no mínimo 12. Bolsa é quando ainda é maior essa média. Para você criar bolsa ainda era maior. Bacana. Não, 12 não, era 14, que é 7, que vale 7 aqui, isso. Para você conseguir concorrer a uma vaga. Então você concorre a uma vaga, é feita essa análise e para todo o Brasil são disponibilizadas essas vagas. Essas vagas são vagas que eles chamam para alunos especiais, alunos que que é o convênio. Esse convênio ele chama PECG, que é Programa de Graduação, né? E se um aluno não preencher essa vaga, nenhum outro vai preencher. É uma vaga específica. É uma vaga específica. Assim, você sentiu, percebeu que havia uma chateação de alguns, incômodo por conta disso? Havia houve e haverá. Há e haverá. Porque acontece muito, principalmente na área da saúde. Já aconteceu de alunos desistirem embora por causa disso. De sofrerem preconceito mesmo, isolamento, motim, né? Por causa disso. Eles não conseguem entender. Como é a ignorância, a oportunidade de conhecer outras pessoas de cultura diferente, de somar aquele entendimento, aquela cultura, é uma oportunidade. Estar aqui, conversar com você hoje, conhecer isso, para mim hoje é uma oportunidade. Na faculdade, quem esteve contigo ali como colega, era uma oportunidade. Apesar de eu sentir falta disso, eu sinto que, por eu conviver muito bem no meio dos brasileiros, com as músicas, com a cultura daqui, é meio que as pessoas não aproveitam muita coisa de mim, em termos da minha cultura africana. Entendi. Eu sinto que de aproveitar, da pessoa querer. Então, tipo, eu falo uma outra língua e são poucas pessoas que falam comigo, nossa, eu quero aprender, eu quero saber mais, a música, como é que é. Então, eu sempre falo assim, para eu ter um contato mais assim com as músicas de Cabo Verde, eu faço isso sozinha. Eu tiro, assim, quando eu estou com muita saudade, ou com meus filhos. Então, normalmente, quando eu estou entre a galera, isso desde sempre que eu vim para o Brasil, quando eu estou entre a galera brasileira, normalmente eu não tenho isso. Quando eu começo a colocar uma música, a galera, que música é essa? Bota essa, tá muito isso aqui. Então, a galera não entende isso. Não entende que já tem 3 anos. Residindo aqui em Brumado. No Brasil, de modo geral, mais ainda. Eu cheguei aqui no Brasil, então, veio concorrer à vaga, eu consegui a vaga, fui para Fortaleza. Então, eu cheguei em Fortaleza em 2005. 18 anos eu tinha. Seus filhos nasceram no Brasil? Os 2. Você ainda mantém essa relação cultural com o seu país? Com certeza. Você falou aí da música, por exemplo, de alguns ensinamentos, de algumas coisas. Você traz essa ideia cultural para eles manterem essa conexão também? Então, meu filho, o mais velho, ele tem 14 anos, vai fazer 15 esse ano. Ele nasceu aqui no Brasil em 2008, no meio da faculdade, no meio do curso. E depois quando eu terminei a faculdade, em 2010 eu voltei. Sim. Eu fiquei 3 anos em Cabo Verde, trabalhando. Depois eu resolvi, eu falava assim, para o que eu quero, para o meu sonho, infelizmente não vai ser aqui. Eu falo assim. E tive que sair de Cabo Verde. Apesar da beleza natural, como você mencionou, não é o suficiente, né? A estrutura para trabalho, para tudo foi necessária. Tem, mas assim, é muito aquele negócio. É um país pequeno, certo? É um país pequeno. Essencialmente, o que é que movimenta no turismo? Turismo? É essencialmente o turismo. É porque eu vou te falar, muito turismo. O maestro me manda uma mensagem. A
arrumei Bruno Leone e Jefferson de interlocutores dessa entrevista. Bastava falar Cabo Verde para eu pesquisar Cabo Verde, para eu ver os lugares. Pô, vocês me quebraram agora aqui. Eu tenho que ficar com o conhecimento que já tem. Claro, tem que ir lá. Vou perguntar tudo. Não, mas o conhecimento, a visibilidade do que a gente já tem de conhecer por internet, por televisão, é que realmente é um lugar muito bacana, muito bonito. E é como você falou, infelizmente, para residir, para você ir passear, conhecer, curtir aquilo ali com a família, tal, massa. Mas para trabalhar precisaria ter uma outra perspectiva. Para mim, tem Sim, gente na sua área de atuação. Perfeito. E foi justamente na época, estava em crise. Né? A área da construção civil estava em crise. Apesar de eu chegar em 2011, 2010, quando eu cheguei em 2011, logo eu consegui um estágio, porque tem que estagiar lá para poder entrar na ordem dos engenheiros lá, que é tipo o CREA daqui. Sim. Você tem que estagiar lá, né? Porque as normas são diferentes daqui, pelo menos acho que uns 6 meses estagiando. As normas de Cabo Verde são diferentes da do Brasil, que é diferente da de Brumado. Ai, viu? Polemizando aí. Então, quando eu estagiei, depois eu comecei a trabalhar. Estagiei, logo a empresa me efetivou, comecei a trabalhar. Só que depois eu comecei a sentir essas crises. O salário que eu recebia, eu falei, não, eu estudei tanto, eu sentia que eu não ia muito além do que eu queria ali. Sabe quando tipo de pessoas, eu acho que tem muito isso com o tipo de pessoas. Tem gente que recebe um salário mínimo, paga um aluguel, às vezes mora sozinho, mora com a família, paga e está de boa. Não tem dívida, está conseguindo tomar uma cervejinha final de semana. Não tem aspirações maiores, né? Isso, não tem. E está vivendo bem. Então, se eu quisesse só isso, eu estaria lá e vivendo de boa. E Cabo Verde é um lugar maravilhoso para morar, gente. Em termos de segurança, em termos de qualidade de vida mesmo. Você sai do trabalho, 5 minutos está em casa, 10 minutos você está em casa, 2 horas de descanso do almoço, dá tempo de você pegar uma praia rapidinho, descansar um pouquinho, meia hora na areia lá, 1 hora, depois em casa tomar um banho e ir pro trabalho. E muitas pessoas fazem isso, inclusive eu já fiz. Eu não voltava mais. Sabe? Depois do almoço. Pois é, para você ver a qualidade de vida. Isso é coisa de brasileiro, isso tem a coisa de cabelo. Isso é coisa de brasileiro mesmo, viu? Então, para morar, ótimo. Sinto falta de lá. Eu falo que é lá que eu recarrego minhas energias, lá que eu me conecto. Só que eu tinha a percepção que lá ia ser aquilo lá. E eu queria mais. Sua família toda é de lá? Todo mundo de lá. Eu sou de lá com 18 anos, eu fui criada lá. Sim. Certo? O objetivo é que só veio para estudar mesmo. Eu vim para estudar para ir embora. Já veio alguém de lá da família para conhecer? Meus irmãos todos estudaram aqui. Foi? A minha irmã mais nova foi para Paraíba, Campina Grande. Depois a outra, minha irmã, foi para Fortaleza, Redenção, né, que é uma cidade do interior lá que tem a Unilab. Sim. E meu irmão, eu estava morando em Salvador na época, trouxe ele para estudar também. Mas você estudou em Fortaleza? Eu estudei, tudo, graduação, mestrado, tudo lá. Entendi. Tudo em Fortaleza. Eu vim para Bahia em 2016. 16. Não tem tanto tempo assim. Tem pouco tempo. 7 anos. Vai fazer 7 anos. Aí foi morar em Salvador. Lauro de Freitas. A gente acaba falando do Salvador porque a galera... Essas perguntas já são propositais. Eu estou querendo entender aquele outro processo, aquele problema que você tem. Aquele outro problema. Eu falei, eu tenho que identificar qual é o problema que essa moça tem. É perto da sede lá do pessoal lá, Itinga, Lauro de Freitas. Eu sou natural de Salvador. Estou em Brumado, já tenho mais tempo em Brumado do que em Salvador. A família veio, eu vim para cá com 18 anos. Estou com 37, então já estou mais brumadense do que soteropolitano. Eu vou fazer 37, eu vim para o Brasil com 18. Aí, ó. Já está meio a meio, estou quase... Uma brasileira verde. Gostei, brasileira verde. Eu sou um sotero-brumadense e você é uma brasileira verde. Daqui a pouco também estou virando brumadense aqui. Daqui a pouco, com certeza. Serviço prestado no IFBA, um local de estrutura muito legal, muito bacana, com bons cursos. Está satisfeita? Está gostando? Eu gosto muito do local onde eu trabalho. Certo? Eu gosto muito do cresceu IFBA. bastante a estrutura física, pelo menos cresceu, né?
Graças a Deus. E não só a estrutura física. É o corpo docente. O que eu sempre falo, quando eu vejo, quando eu tenho contato com pais, assim, que eu vejo que o filho já está no 9º ano, indo, aí eu sempre pergunto, está indo para onde? Aí eu falo, o IFBA, eu já faço o merchan, propaganda. Mas não é só por causa... É porque é uma recomendação boa porque mesmo. Realmente você tem uma instituição onde você tem o corpo docente. Eu fico assim apaixonada pelo corpo docente que o IFBA tem. É um corpo docente que você encontra numa universidade, numa faculdade. São professores, doutores e mestres, né, especialistas. Não só todos, mas assim, você vê que tem um corpo docente muito qualificado ensinando os seus alunos. Eles vão sair de lá pronto para fazer um Enem. Tanto que a gente vê os resultados, teve vários alunos, primeiro lugar em vários cursos, medicina, certo? E você tem uma instituição que você é de graça, né? De graça, não paga para estar lá, tem assistência estudantil, tem muitos benefícios, muitas vantagens. Eu só vejo vantagem. Vi recentemente a foto do auditório do IFBA, muito bonito. Escrevi um livro recente, não lancei ainda, pretendo lançar no mês que vem. Depois vou te pedir uma ajuda para eu chegar no pessoal lá, para me conceder uma oportunidade lá no auditório para a gente falar sobre isso que você falou aí, de sala de aula, de profissionais, de corpo docente. Quando você tem um grupo que se dedica para aquilo ali, o resultado é sempre mais satisfatório. Com certeza. E falo também por experiência, mas atuo como advogado no meu dia a dia, como profissional. E a gente ter também a sala de aula é diferente de quando você tem a sala de aula. Com certeza. Diferente. Às vezes você está durante o dia ali já cansado, esgotado, com uma série de outras situações e você faz um esforço danado para poder levar. E quando você tem aquilo ali como uma atividade principal e o IFBA tem essa vantagem, né, é bom demais. Então, não é só propaganda não, realmente é muito bom. E o mais assim é porque eu terminei a faculdade e fui embora. Fui trabalhar e tudo. Depois eu vou voltar porque, como eu estava falando, eu queria algo mais. Eu vi que eu tinha potencial para mais do que aquilo lá. E eu falei, então eu vou embora. Só que eu tinha um filho, então eu não poderia simplesmente colocar uma mochilinha e sair, né? Não podia fazer isso. Então eu falei, vou escrever um projeto massa, vou concorrer a uma vaga e uma bolsa do mestrado da CAPES. CNPq. Aí eu falei, beleza, escrevi e consegui. Foi lá em Cabo Verde? Não, foi aqui? Em Fortaleza também. Beleza. Foi na Universidade Federal do Ceará, os dois, tanto graduação quanto o mestrado. Então eu consegui, então minha bolsa, meu mestrado não foi porque eu queria ser mestre, eu queria trabalhar como engenheira civil, porque era o meu sonho. Mas era um jeito. Ou é? Não, hoje em dia docência tá bom para mim. Mas não tem vontade ainda? Eu gosto de aplicar a engenharia na docência. Eu acho massa, assim. Sim. Mas sinto falta, né? Eu falo pra galera, ai, que saudade dos meus pedreiros. Meu Deus do céu. Eu sinto falta. Não vou dizer que eu não sinto falta, mas eu sou muito feliz no que eu tô. Hoje eu sou. Mas, assim, então eu vim fazer o mestrado, porque e um mestrado na carreira docência, era para carreira docência. Eu vim porque era o único jeito que eu tinha de garantir, vir com o sustento, né, com a bolsa, e poder trazer meu filho, porque eu não queria deixar meu filho para trás. Sim. Então eu vivi com R$1.500. R$1.500. Dividi apartamento e tudo, nunca desisti. Nunca foi fácil, gente. Nunca. Não foi fácil para mim. Você foi aprovado no concurso no ano de 2016. 16. Aí 16 você aprovou. Não, na verdade, 2016 foi o concurso. Certo. Fiz o concurso, mas o concurso demorou um pouco. Em 2019. Oi, a aprovação veio. 2019. Eu tô calculando pelo tempo que você falou que tá em Brumado, né? Mas o Embrumado eu cheguei em 2020 para morar. Convocação em 2019, documentação. Documentação. E até a posse em 2020 para começar. Eu tomei posse em dezembro, entrei em exercício também em dezembro, mas para morar mesmo eu vim em janeiro. Janeiro de 2020. 2020. Aí já clareou um pouquinho, já deu uma melhorada. Não, ali já... Oh Deus, eu agradeço tanto a Deus por isso. Mas fruto do seu esforço, da sua dedicação. Porque muitas pessoas acabam, você há de concordar, que as pessoas às vezes apontam muito a problemática, os defeitos, as questões, mas também não fazem a parte que precisa fazer, né? Você vê, você já era graduado, você foi fazer mestrado, isso tudo já tendo filho, estando em outro país,
buscando, lutando, correndo Sem atrás. família. É uma coisa que me dói muito. E muitas vezes já pensei, já me peguei pensando assim, será que vale a pena? Porque são escolhas da vida, e os ônus e os bônus, né? Sim. No caso meu, é estar longe da minha mãe, longe da minha família. E para mim, isso, eu sempre fui muito apegada à família. Sou muito isso. E isso é uma das coisas que mexe muito comigo, né? Me deixa muito, sabe, nostálgica. E é longe, longe. Não? De Salvador para Cabo Verde são 4 horas de viagem, 15. Daqui para Salvador de carro demora mais. Demora mais. Demora mais para você ver. É longe a nível de quilômetros. Isso. Mas isso. nada que um transporte aéreo não resolva. Não resolva. Então. Mas a agenda consegue? Tipo assim, visitar. Eu visitava, quando eu era estudante, eu visitava todo ano. Quando vim fazer mestrado também, eu visitei 2 vezes. Só que, última vez que eu fui, 2015, aí eu vim trabalhar aqui, não consegui ir mais. 2016 não consegui ir, porque a situação apertou aqui. Financeiramente mesmo. Né? Eu trabalhava numa faculdade particular, e faculdade particular você é aurista, é a hora lá. Sim. Né, do que você está dando aula. Né? A prova que você elabora, que você corrige, o planejamento, só pancada. Ninguém vê. Então, às vezes apertava o salário. Então, às vezes era condição, às vezes não, foi condições mesmo de não conseguir ir. 2016 não fui, 2017, 18. 2019 eu acabei indo, mas foi rápido, porque minha mãe teve um problema muito sério de trombose e o medo, não tinha nenhum filho lá perto. Aí eu peguei e fui para Cabo Verde, fiquei com minha mãe 20 dias, até ela se recuperar mesmo, ir para casa, estava internada e tudo. Desde ali, 2019, tinha como ir 2019 de dezembro, 2021, 2020, 2021 dava para jogar nenhum, né? E foi a pandemia e eu não fui. Agora, final de 2022, também não consegui porque o transporte, a agência de viagens lá, de Cabo Verde mesmo, tá parado, até agora tá parado os voos. Então, o único meio era ir via Portugal e a passagem só uma estava 10 mil. Então, também não dava para ir. E fé em Deus, agora parece que vai começar e dá para eu ir. E se tendo a constância do voo, pode ter certeza que todas as minhas férias, todo dezembro, meu Natal, como sempre foi, passar em Cabo Verde com a minha família. Bom demais. E tem que ser, tem que programar, porque justificar também agora o trabalho, tudo, mas obviamente ter o tempo para o que é importante, fundamental, que é a família. Eu continuo falando, é o lugar onde eu me encontro. E a gente precisa de um ponto. Claro. De início, e assim, a família é isso muito, né? O lugar que de onde a gente vem, a família, é muito, muito relevante tudo isso que você está falando aí. Eu mesmo sou muito ligada, apegada a isso. Eu sei o seguinte, que em Fortaleza, você não só estudou, você teve outro trabalho lá em Fortaleza também. Você atuou como modelo em Fortaleza, no período da faculdade, foi? Apesar de agora não estar aparecendo. Mas o período da faculdade? Foi durante o período da faculdade. O mais incrível é o quê? Eu sempre sofri bullying na escola, né, no colégio. Muito bullying, pesado, de bater mesmo, de sofrer várias coisas. Por causa do meu corpo, porque eu sempre fui muito magra. Não, eu era magra, gente, sempre fui não, doce ilusão. Eu era muito magra esquelética mesmo. Com a minha mesma altura, 50 quilos. Qual é a sua altura? 1,75. Incrível, eu pesava. Eu tinha 1,77, agora eu tô com 1,75. Eu acho que tá. É o tempo. Tá a velhice, né? É o tempo. Idade eu chegando. Tinha 1,93, estou com 1,92. A idade chegando, vai coisando. Tô calculando parar com 1,85. É que a gente vai inclinando. Vai inclinar o peso. Então, eu era daquela menina que não... Tanto que eu não tenho fotos de adolescência, me vestia toda para me esconder, e não gostava nem de olhar no espelho, não gostava de mim, do meu rosto, do meu corpo, nada. Muito mesmo, muito... Me abalou muito, me prejudicou muito. Uhum. Minha autoestima. Então, quando eu cheguei aqui, eu estava no rodízio, né? Magra. Eu tinha um blackzão, assim, ó, alta.
E Fortaleza, você sabe como é que é a Fortaleza? Não conheço Fortaleza. Pequeno, a estatura é bem pequena. Sim. Entendeu? Essa característica eu conheço. E outras também. Fala. Você que tá falando. Não fala. Não. Não fala. Aí pronto, aí no rodízio, tava no rodízio do carro com minhas colegas, minhas amigas que moravam junto. Me abordou, né, achando que eu fosse modelo mesmo. Perguntou se eu queria desfilar para ela. Ela é uma loja de biquíni, gente. Eu, não sou modelo não quero não. Mas você não quer, você tem corpo, não sei o que. Não quero não. Aí pegou assim e falou assim, mas dá para ganhar um dinheirinho. Daí eu preciso, não quero não. Eu não quero, eu preciso e não quero. Mas aí eu vou deixar meu cartão. Eu disse, não precisa, minha amiga, precisa sim, dá. Aí nessa foi todo um trabalho, porque como é que eu vou... Porque ser modelo é o corpo. Uhum. Seu corpo, você, né? E aquela menina que tinha uma dificuldade de se aceitar. De se aceitar. Porque eu sofri muito, muito mesmo. E aí minhas amigas começaram, né? O dinheiro, estudante, gente. Estudante, quebrado. Estudante é tudo quebrado. Não importa tudo de onde tem vem. Povo liso no mundo é estudante. Agora, depois eu não fiquei nessa condição mais não, viu, filho? Inclusive, eu acho que eu tinha mais dinheiro do que hoje. Se eu tivesse um pouquinho mais de juízo, acho que eu teria seguido a carreira de modelo. Sabe, Gisele Bündchen hoje em dia, o Naomi Campbell. Cabo Verde ia ser meu jatinho. Já fui. Cheguei. Agora não adianta nem chorar. Ela foi, não deu certo, não fui pra frente, por medo. Então, minha amiga começou a falar, eu peguei e fui. Comecei logo de biquíni e tal. Aí tinha uma pessoa lá, um agente, ele me viu nesse dia. Pronto, foi ali que ele começou a apresentar uns estilistas e tudo. Aí a carreira lançou. Desfilei com vários artistas globais. Bruno Galhaço queria pegar meu filho. Esse podcast hoje rompeu fronteiras, mas nós estamos aqui com uma modelo internacional. Que agora o negócio é diferente. Vários artistas globais. Já desfilei com vários artistas globais. Eu dava autógrafo, gente. Eu tive um momento de famosa. E aí falou, de famosinha. Vou embora, não quero mais isso. Como eu desfilei grávida, eu desfilei com meu filho no colo. Na época tinha, quando lançaram, 2009, lançaram um canguru, os artistas estavam muito usando, então eu desfilei com meu filho. Aí pronto, acabei a faculdade e não desfilei, eu fui embora, aí não desfilei mais. Mas tinha como continuar o trabalho. Só não iria seguir pela área da engenharia. Sempre teve, só que eu recebi com muitos convites para desfilar na Itália, Espanha. Só que aconteceu o quê? Eu tinha que escolher entre estudar e entrar no mundo da moda mesmo mais sério. Uhum. Só que acontece o quê? Eu vim para o Brasil, apesar de ter ganhado, eu ganhei na graduação, eu ganhei vaga, mas eu não ganhei bolsa, eu não fui atrás de bolsa. Eu tive que pagar a estadia. Só que minha mãe, eu vim de uma família muito, muito humilde. Hoje em dia a gente batalhando, né, foi melhorando as condições, mas eu vim de uma família muito humilde, minha mãe não tinha como me mandar para cá, me sustentar aqui. Aí uma prima minha, que mora na Itália, ela falou, não, você vai estudar sim. Aí ela mandava para mim todo mês, foi rigorosamente mandou para mim. E aqui eu consegui uma bolsa daqui, tem uma bolsa Promissais, que graças a Deus o Lula ativou em 2005. Sim. Que eu falo que se não fosse essa bolsa também, que era um salário mínimo na época, entendeu? Não, foi o que porque minha prima mandava o fixo em euro. Mas o euro oscilava, não sei se vocês lembram, teve uma época que o euro foi para 1 e pouco, do 2 e pouco. Então não dava só o euro, só esse dinheiro. Então ela falou, venha estudar. E eu fiquei assim, e se eu for por esse mundo da moda e não der certo, e minha prima não tiver como mais me bancar aqui? Ficou meio de perder a oportunidade e acabar não concluindo. Não concluindo. E era o único meio que eu tinha de sair daquele ciclo sabe, de dificuldade da vida, de pobreza, sabe? Eu via o estudo como minha carta de euforia. Como é, né? Como é. Entendeu? Então, eu tinha que me agarrar àquilo lá. Hoje eu tenho uma maturidade, uma percepção que se eu tivesse indo para o mundo da moda, eu ia ganhar muito dinheiro. Entendeu? Eu ia ganhar muito dinheiro. Mas eu não sei, naquela época eu não tinha. Mas é porque existem momentos da vida que a gente
precisa tomar uma escolha de caminhos E não me arrependo. Divergentes. Não me arrependo. Não me arrependo da minha escolha, não. Às vezes até eu falo brincando, poderia estar milionária agora, mas não me arrependo disso aqui. A gente pensa enfim, o que a gente não viveu parece sempre tudo muito perfeito, né? Essa sensação de que, não, mas se eu tivesse feito isso, tá tudo no lugar certo, na hora certa. Você falou da questão dessa oportunidade, dessa bolsa, é importante mencionar, porque muitas pessoas não têm noção da importância do que é isso. Às vezes entende um plano de governo tal e comenta, isso aqui é assistencialismo, isso aqui, meu amigo, isso muda a vida das pessoas. E você hoje está mudando a vida das pessoas dentro de sala de aula, numa instituição pública, onde as pessoas estão se formando para seguir o seu caminho. Esse é o ciclo virtuoso, positivo, que a gente pode, por intermédio do legado da política, deixar. Isso tem que ser valorizado e pontuado, né? Exatamente, tem que ser pontuado. E eu volto a reforçar. Por um tempo, né? Porque depois eu comecei com a moda, ganhei dinheiro na moda. Mas o que me dava, eu sou uma pessoa que gosta de estabilidade. Eu gosto de, mesmo que seja pouco, mas eu não gosto, quando estou instável, eu fico insegura, eu me atrapalho todo. Eu gosto de estabilidade. E isso era a minha estabilidade. Entendeu? Era o que eu tinha todo mês certo, junto com o que a minha prima mandava, era o certo. Essa bolsa, o nome é Promissais, até hoje é Hamilton Santos o nome, foi criado. Então, é para africanos e latino-americanos essa bolsa. Então, até hoje, os estudantes de Cabo Verde vêm por causa dessa bolsa. Estão estudando. Africanos, não é só Cabo Verde, africanos estudam por causa dessa bolsa. Se eu lhe pedir para você separar aí em off aí umas imagens aí de Cabo Verde, da ilha de Cabo Verde, pra gente, durante a conversa, colocar aqui na tela faz também. Propaganda. Já tô com vontade de passear. Tu sabe que tem época que a passagem tá custando... Não sei como é que está. Essa parte que eu ia perguntar, porque um simples advogado não consegue também, assim, com tanta velocidade. Às vezes, se programar direito... Eu falo sempre, o povo fala, você vive viajando, você é isso, gente, é só se programar. Eu sei o que a gente tem que fazer é o quê? Entender que nós somos pobres. Então, quem viaja em cima da hora é rico, que pode comprar uma passagem caríssima e viajar e pagar. Então, quem não tem dinheiro tem que programar. Então, se eu vou viajar no final do ano, eu já tenho que me programar de agora. E passagem aérea, é isso. Tudo. Isso. É você se programar. Eu, às vezes gasto para Salvador, eu gasto para Salvador, a gente gasta de avião, a mesma coisa que a gente gastaria de carro. O avião sai de Conquista para Salvador, aí de volta eu vou de carro para Conquista, pego o avião com a esposa, vou para Salvador, volto para Conquista, pego o meu carro e venho para Brumado. No final das contas dá a mesma coisa. Aonde que tem essa passagem barata? Mas barata comprando assim? Com antecedência. É mesmo? Com antecedência. Obviamente não compensa você fazer isso para ir para Salvador para assistir um jogo do Bahia. Mas se você está indo para Salvador para alguma coisa que tenha... Assistir o jogo do... Amanhã, bora? Do Vitória. Tô doido para ir amanhã. Lá no Lixão. Bahia, esse pessoal... Qual essa parte aí, mãe? Esse pessoal tá ficando... doido para ir amanhã assistir o Vitória. Cadê a coragem? Dos 600 quilômetros. Gente, ia ser mais perto. Você vai ver. Quando perder, eu vou tirar Quando perder. Quando perder, não. Não existe isso, não. Agora é nova era. É nova era. Eu fico assim, eu tenho esse negócio de ficar, né, a resenha, mas eu fico triste quando eu vejo, porque eu vejo muito pelo outro lado, frustração dos jogadores, né? Essa parte. Eu só não quero que eles sejam melhor do que Bahia. É normal. Mas também não quero coisa ruim para eles, né? Quando eles rebaixam, quando vai para a Série C, eu fico triste com isso. E sabe que aqui eu, como torcedor, gostaria que o Vitória fosse primeiro em todos os campeonatos e o Bahia fosse segundo. Eu também gostaria muito que Vitória. Você falou eu gostaria, não precisa continuar, não. Vitória segundo Bahia, tá tudo bem. Não, talvez seja essa só a divergência. Quem dera a gente ficasse brigando só por isso. Né? Ficar brigando pra ver quem não vai cair. Sim, você estava falando das passagens e eu interrompi. Tem uma possibilidade econômica razoável para convidar o turismo de Cabo Verde, quem está nos assistindo? Não sei como é que vai ser agora. Porque vão voltar os voos, eu não sei, não tenho nem noção como vai ser. Mas eu já viajei para Cabo Verde por R$890 e de volta. R$890. Oxente, aí agora ficou bom. Já viajei, 2019 viajei por 1.100 e pouco. Julho, final de julho. Agora vai para 1.500.
Mas também eu já viajei por 3.200. Aí foi na época que você falou, tô rica, vou agora. Na época de estudante. Eu pagava à vista, nem tinha cartão de crédito. Hoje em dia a gente bota no cartão, passa ali 10 vezes. Mas vai. Antigamente era à vista. Quando é que eu vou a próxima? Só vou ano que vem. Passando em 10. Passando em 10. Até que, já tô agoniando o pessoal. Quando é que vou começar a vender passagem? Para começar a comprar já. Lá, os valores tranquilos? São tranquilos. Porque é lugar turístico, praias, etc. Geralmente o pessoal aproveita para ganhar um dinheiro nessa questão do turismo, normal. Mas os valores são acessíveis? Aqui, por exemplo, viajar no Brasil tem gosto, para tudo, né? Você encontra pousadas bem baratinhas e também pousadas que você não quer mais sair de lá, né? Então é a mesma coisa, você vai encontrar, né, desde o mais basiquinho até olhando para o mar, ele cobra a sua visão. Tá valendo. Eu não consigo nem falar para você assim, muito assim sobre... Porque... Você não tem essa despesa. Não tem essa despesa. Exatamente. Mas uma coisa eu garanto a vocês. Para quem gosta de praia, você tem praia. Para quem gosta de montanhas, você tem montanhas. São 10 ilhas, gente. Cada um com sua especificação. Você tem uma ilha que chama Ilha do Fogo. Tem um vulcão ativo. A última vez que entrou em erupção foi 2014? Não. Foi quando, gente? Esqueci. Tem previsão da próxima erupção? Porque aí, assim, uma coisa é eu querer conhecer, outra coisa é eu ir nessa data. Eu já não estava querendo muito. Mas não tem problema, assim, ó. Não, porque eu não queria arriscar. O que acontece é o seguinte, na área do vulcão, ele fica bem fértil por causa do enxofre. Fica muito fértil. Então, as pessoas, né, aproveitam para plantar. Principalmente tem muita plantação de uva. E acaba gerando, sabe, aquelas pequenas comunidades em volta do vulcão por causa disso. Então, quando o vulcão entra em erupção, aquela área, assim, mais ou menos, acaba perdendo. Animais perdem... Mas não tem um impacto tão, assim, geral, externo, não? Não tem tão grande, assim, para dizer que... Não. É naquela parte, assim, por exemplo, a Ilha do Fogo não vai tudo para os ares, não. É só naquela parte. Mas até então, a gente não sabe a força. Eu não gostei dessa parte do vulcão muito, não, gente. Eu acho. Essa ilha é linda, a Ilha do Fogo. Talvez eu não vá. Aqui em Brumado tem a Pracinha do Fogo, não sei se você conhece. Conheço. E não tem erupção. É mais tranquilo. Não tem, não? Tem um bar de japa. O bar de japa tem ali. Aí tem Ilha de Santo Antão, que é uma ilha muito montanhosa, verde, uma ilha muito bonita para quem quer fazer ecoturismo. Tem uma ilha que não é habitada. Então, são só 9 ilhas que são habitadas. Essa ilha, normalmente, o pessoal vai para passeios, fica lá, ou então para fazer pesca. Pesca em Cabo Verde também é forte. Sim. Hoje em dia, infelizmente, nossas praias, nossos mares estão sendo saqueados por pesca industrializada de países que eu não vou citar o nome aqui. Senão a gente derruba o vídeo, o YouTube, o canal, derruba tudo, né? E pode até me derrubar também, né? Então hoje a gente vê nossos pescadores tradicionais, nos seus barquinhos, né? Eles não estão tendo tanta fartura de peixe quanto antes. Então, uma comparação. Eu vou trazer para você um atum de Cabo Verde, um atum enlatado. Você vai ver, meu Deus do céu, eu estou comendo o quê aqui, enlatado? Não é atum. A diferença é cruel, né? Muito. Então, Cabo Verde tem muita espécie de peixe, peixe de água salgada. Lá tem uma parte que é um encontro das água quente, morninha, mais água fria. Então, você encontra várias espécies por lá. Tartaruga. É muito rico. Se eu for falar de Cabo Verde agora, a gente não sai daqui mais uma semana. Então, o legal é que cada ilha vai tendo sua característica, até no crioulo. Assim, gente, a gente fala crioulo lá em Cabo Verde. Apesar da língua oficial ser o português, é uma língua que a gente aprende para fazer a alfabetização. É uma língua que... A nativa é o crioulo? Crioulo. Crioulo. Com o. É a nossa língua mãe, né? Então é a língua que a gente fala. Mas você falou que tem o francês também, algumas áreas? Não, o francês a gente aprende. Agora, dizem que, né, os estudiosos, a gente dá para ver que o crioulo ele é uma mistura de várias línguas. Tem uma mistura de
português, a mistura porque Cabo Verde foi um ponto estratégico para o tráfico de escravos, né? Até começar a colonização de Cabo Verde. Então, quem foi primeiro como é que fala, gente? Habitar Cabo Verde foram os escravos vindo que vieram da costa africana mesmo, que a gente fica um pouco afastado da costa, e europeus e portugueses, né? A mais significativa. Essa problemática aí que envolve essa questão histórica, que tem alguns aspectos voltados à escravidão, à questão racial. Você comentou no início que você escolheu o Brasil imaginando justamente ser uma coisa de não, mas pelo Brasil, a gente foi separado depois. A gente, historicamente, nós temos laços, é um povo... a população... É outra coisa. Entendeu? População... Você chega em Salvador, você tem uma população de 70% negra. E aqui no Brasil é 50% ou quase 50%. E aí você tem, aqui no Brasil, alguma queixa a fazer nesse sentido? Várias queixas. Não é possível. Muitas queixas. Tô falando aqui e o mais incrível é que na Bahia eu senti mais. Então, eu não sei se eu senti porque eu percebi, eu entendi, aqui eu entendo, né? Comecei a entender mais, porque muitas vezes a gente sofre coisas que se você não souber, né? Você não, né? Quem ignora não é cobrado, né? Isso, exatamente. Mas o que eu senti, as que eu passei aqui, que eu senti de verdade, foram mais pesadas, foram aqui na Bahia. Entendeu? Quem disse que Cabo Verde não tem? Cabo Verde também tem. Cabo Verde tem racismo, tem racismo. Você acredita que eu já quis ser branco? Eu não quis, já odiei minha cor. Eu já odiei. Ainda eu falava assim, por que minha mãe não me teve com um pai branco? Aí misturava um pouquinho, porque... Tipo, a minha pele retinta que fala, né? Você, tipo, uma com a pele mais clara, já é um pouco mais bonito, mais vantagem na época, sim. Entendeu? Então, a percepção que você tinha na época era essa. Isso. Não, e que era, entendeu? Se misturava um pouquinho, fazia um café com leite, eu seria mais bonita. Aquela percepção. Mas então eu falava isso porque eu não gostava da minha cor. Mas esse era um entendimento que você tinha diante da situação? Ou de fato é assim que as pessoas interpretam? Era assim. Era. Não é minha interpretação. Só minha interpretação. Era o que era. Entendeu? E isso acontecia muito mesmo no seio familiar. Quando você vê um filho que é mais pretinho, o outro mais assim, você vê que tinha mais assim... O mais bonitinho era esse. Tinha. As pessoas de cor negra demoravam de assumir essa questão de dizer assim, ó, eu sou negro e sou bonito negro, sou negra, sou bonita negra, do cabelo black, como você falou, de uma característica, fazia-se muito esforço para se enquadrar em uma questão que no final das contas não tinha como, são características diferentes, são belezas diferentes. Mas isso é questão histórica, né? Porque foi colocado que tudo aquilo lá era feio, tudo aquilo era ruim. Né? Então, já vem daquilo, é histórico que o cabelo do preto é feio, né? Por causa das condições da escravidão que teve. Sim. Entendeu? Então, antes de seguir, tem uma coisa, que muitas pessoas confundem. Não existe dentro da classificação cor negro, certo? Existe raça. Sim. Negro, né? E a cor é preto. O pardo, certo? Pardo também ele entra dentro da cor. Então você pode ser um negro preto ou um negro pardo, né? Inclusive eu vejo aqui muita gente aqui com dificuldade de assumir. Justamente isso que eu estava falando. Envolve, não sei se você acompanhou, uma polêmica na eleição para o governo. Dessa definição que o ACM Neto se Wakanda. Gente, vocês parem com isso, viu? Parem que eu sou estrangeira. É que você vai falar. Você foi falando, eu me lembrei, né? Você falou. Teve muito isso. Inclusive, não vamos comentar sobre isso. Não. As opiniões. É porque eu me lembrei, então a gente só fala. Pode pular essa parte. Então, muitas pessoas usam disso. A questão da cota, né?
usam de má fé, né? Usam essa cota de má fé. Por exemplo, o que é isso? O que é essa cota? Primeiramente, as pessoas precisam entender o que é essa cota, certo? Então, foi um jeito, foi uma solução para que negros, né, pardos, pretos, indígenas, né, hoje em dia tem uma cota para vários outros, pudessem, né, entrar dentro de faculdades, né? Não é porque a gente não tem capacidade. Muitas pessoas interpretam que, tipo assim, se não fosse por isso, não entraria porque não tem capacidade. Não é isso. E muito menos é um privilégio, né? É por causa justamente da oportunidade, que não é igual. Então, a cota é justamente para mostrar isso. A oportunidade que você que é branco tem não é igual para mim. Entendeu? Não quer dizer que você é mais inteligente do que eu, mais esforçado, mas é simplesmente porque não tem oportunidade. E vem da história toda. Entendeu? Então, os negros foram, pronto, vocês ganharam a liberdade, agora vocês são libertos, jogados na rua. Mas você acha que sem a trabalho, cota, sem nada, e começou assim, né? Você acha que a cota ela vai ter um momento que não será necessário? No Brasil? Porque faria sentido. Faria sentido. Não faria? Faria sentido se a gente alcançasse a igualdade que a gente... acha? O sonho de vida é isso. Isso. Mas faria sentido se em dado momento dissesse, não, a gente não precisa mais da cota, porque o fundamento que originou a cota não existe mais. Nós já estamos vivendo em plena igualdade. Não estou dizendo que eu acredito nisso, infelizmente eu acho muito pouco provável. Mas faria sentido se fosse isso, né? Talvez o objetivo fosse esse. De chegar em um determinado momento e existir de fato a igualdade. A perfeição seria não ter cota. Isso, a perfeição, mas não tem como. E eu acredito também que pelo histórico não vai chegar ao ponto de se tirar a cota vai se igualar lá. Você falou da questão racial. E aí eu trago numa questão prática socioeconômica. Quem é que ocupa hoje as faculdades públicas em grande maioria? Sempre ocupou, desde sempre. São você está falando de raça branca. Não, e de questão socioeconômica. Quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro. Claro, porque quem tem dinheiro é que está numa escola, num colégio. Nível A. Exatamente, que se prepara para entrar. Cursinhos. Então, justamente isso, onde eu falo que não é porque o preto é menos capacitado para estar lá nessa faculdade, por isso precisa de uma cota para entrar. É justamente porque ele vem de uma escola, de um colégio público, muitas vezes a gente sabe como é que é, entendeu? Não precisa nem estar entrando dentro desse assunto. Compara a qualidade de um colégio A, um colégio público no Brasil, infelizmente, é assim. E a esperança que eu tenho é que mude. Ali a esperança que eu tenho é que mude essa parte, sabe? Que se vai ter grandes alterações, não sei, mas vai ter esperança que mude. Porque lá que está, onde a gente pode solucionar o problema é ali. Melhorar, né? Igualar ali o ensino, a qualidade do ensino. Aí sim você vai estar dando a mesma oportunidade. Aí que eu falo. Eu não quero chamar de utopia porque fica muito distante, mas de fato há uma dificuldade muito grande de imaginar essa situação prática, principalmente num país corrupto pra caramba igual o Brasil, onde os governantes são os primeiros a querer manter a população com esse nível de cultura razoável para menos, para que eles possam se perpetuar no poder. Eu não acho que seja só o Brasil que é assim. Falo pelo Brasil porque visualizo e sei que é dessa maneira. O governante, o político brasileiro, ele quer o cidadão menos instruído, porque menos instruído ele engana com maior facilidade o cidadão. Entendi. E ele se perpetua ali no poder. Ele vai ali e compra o voto do cara com um saco de cimento e ele passa mais 4 anos, que é o mandato aqui dos representantes públicos do nosso país. É uma vergonha? Quando isso vai mudar? Caramba, quando a população tomar uma consciência que só através da educação. Mas veja que é um ciclo só através da educação. O político que faria o investimento da educação não faz porque ele não interessa que a educação Vamos escolher os políticos certos. Mas quem escolhe os políticos certos? A população tem que escolher isso.
faz isso. Eu acredito que só para ter algum tipo de mudança aqui, só a educação. Por isso que eu falei ali, a educação. Dúvida, sem dúvida. Entendeu? E é a educação que desperta na população isso. De não, isso aí não é... Ele está me dando o peixe pronto. Ele não está me dando a vara, me ensinando a pescar. Que é o que a gente tem que fazer. Certo? Ele está me dando... Então, no dia que não tiver mais, ele não tiver como... eu não for interessante para ele não vai me dar o peixe agora. Então, a população. Então, só a educação. E isso é uma forma. Quando você pega mais população, agora eu vou dizer, da população pobre, e você coloca dentro da universidade, você forma ele, acredite, o que ele aprende, ele leva para a família. Ele mostra, ele traz algum tipo de ensinamento para a família. Por exemplo, o primeiro filho que vai para a faculdade, se forma, carrega a família toda, começa, sabe, desperta, não, eu vou estudar também. E aí você começa a tirar aquela população que até então estava lá, assim, sem informação, trazendo para a realidade da educação. Não, realmente com a educação, você está vendo que seu primo, seu irmão, ele se formou e mudou, então talvez seja por esse lado, certo? E que nem eu vim, quando eu vim estudar, daqui a pouco minha irmã veio, outra irmã veio, meu irmão veio, então você... O exemplo arrasta. Exatamente, então assim a gente consegue mudar. Né? E você pode não querer entrar em política e eu respeito plenamente suas opiniões sobre isso. Mas eu preciso dizer que o único governante brasileiro que eu tenho conhecimento e minha limitação pode ser questionada por quem está assistindo. Vai lá no comentário e bota, você esqueceu de fulano fez isso. Eu inclusive vou aprender com você e vou pesquisar. O único governante brasileiro de uma política recente, no formato que nós temos hoje, que se arriscou a pegar o pobre e botar o pobre dentro da universidade, foi o atual presidente da República. E por isso... Pode falar. Lula. E por isso, talvez, o respaldo que ele tem para uma reeleição nas circunstâncias que foi. E essa circunstância que eu falo, foi uma circunstância de Lula ter recentemente estado numa prisão. Então, assim, o Brasil hoje, ele está vivendo uma situação ainda... Parece que o Brasil dá 2 passos para frente e 2 para trás. 2 para frente, 1 para trás. Fica naquele vai e vem que a gente tenta dizer, cara, que peso é arrastar esse país para frente, que dificuldade é fazer isso prosperar. Mas dentro desse tópico da educação, que eu, repito, se tiver outro, me perdoe, comentem, coloquem aí, que eu tenho conhecimento, foi do presidente Lula, de dar essa oportunidade, de ampliar, dizer assim, não é só para essa galera não. Eu sou exemplo. Eu e vários outros somos exemplos, vários, certo? Eu escolhi ficar no Brasil, vários foram embora, a maioria vai embora, né? Leva. Então, ele contribuiu não só aqui para os brasileiros, ele contribuiu também para o povo africano em geral. Lá. Então você vem, adquire conhecimento aqui, adquire formação e leva para lá. Então vários professores que a gente tem lá, vários profissionais se formaram aqui e se formaram graças a ele, sim, né? Então vamos dar ao César o que é de César, graças a ele, sim. Eu sou uma pessoa que hoje eu sou docente, hoje eu tenho minha vida estabilizada, hoje eu consigo cheguei um pouco onde eu queria, né, do meu objetivo que me fez sair do meu país, graças ao Lula. Graças às bolsas que ele manteve, que ele reativou, certo? Então, perfeição você não vai ter ninguém, né? Ninguém. Mas ele olhou. Imperfeição a gente tem alguém. Vamos mudar de assunto. Pelo menos alguma coisa a gente concorda. Você gosta de confusão. Alguma coisa a gente concorda. Graças a Deus. Porque vitória, Mas né? você viu que quando ele veio para Salvador, ele vestiu a camisa do Bahia. Você viu. Eu boto a foto. Quem? Quem? Você... Mentira. Você sabe que... Por isso que Bahia teve muito problema. Por isso que Bahia teve aqueles negócios... Aquela doação todo, sofrimento. Agora eu entendi. Ai, viu? Tá vendo você? Manda deletar isso do Google. Manda, excluir. Pois é, a gente fala de educação, e aí, ou melhor, a gente fala de política, fala de educação, são assuntos interligados. Algumas pessoas dizem assim, isso não se discute. Claro que precisa ser debatido, ser discutido. A gente aqui conversando de modo livre. E graças a Deus existe o modo livre para conversar. Imagina se nós não pudéssemos falar sobre esses assuntos.
a gente conversa sobre isso. Em outros ambientes, ambiente acadêmico, como é que você não conversa sobre educação, sobre política de modo macro? Quem tenta acessar isso, quem tenta trazer essa ideia de que isso não se discute, é quem quer perpetuar do jeito que está, porque está favorável para um grupo. Acabou. Tá, exatamente Precisa se conversar, precisa conversar. E não tem como você falar de educação sem falar da política. Não tem como. Não tem como, né? Então é muito importante políticas dentro da educação, muito importante levar essa educação para lugares que não tinha acesso até então. E isso é muito satisfatório. E falando, sim, em educação, sobre políticas, eu também, dentro do NEAB, dentro do IFBA, não só do IFBA... Ainda bem que eu não falei NEAB. Então, antes era NEAB. Pesquei ali, eu falei NEAB. NEAB. Vamos traduzir NEAB. Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Certo. Né? Antes era o NEAB, porque não tinha o IDO indígena, mas aí foi... Era o Bemudo, agora tem o IDO. Isso. Então, não só no IFBA, tem outras instituições federais, universidades particulares, públicas, então tem esse núcleo, que é o NEAB. Esse núcleo, um grupo de professores e alunos, né? Então, a gente conseguiu oficializar nosso NEAB aqui. Uhum. Então, a gente sempre traz atividades, né, eventos, informações, pesquisas e extensões, esse projetos mês, de pesquisa. Né, mês de abril, que é um mês marcante para essa relação com a parte indígena, com as movimentações. Já teve alguma movimentação? A gente não está rolando um projeto de pesquisa, de extensão, na verdade, que é o estudo. A gente tem um estudo, um grupo de estudo, e é justamente sobre povos indígenas. Então, como é que é esse projeto? Ele começou em abril, 5 de abril, e vai até agosto. Quinzenalmente, às quarta-feiras, às 8h30. Por favor, galera, assistem. A gente também está no YouTube. Está fazendo propaganda. De 15 a 15 é ao vivo? É ao vivo. É ao vivo no TV IFBA. E também a gente tem Instagram, NEAB Brumado. Sigam lá, tem várias coisas legais. A gente traz essas questões. Você participa do controle administrativo do Instagram? Sim, tem como. Se não, pede o pessoal para adicionar o podcast, que quando tiver as movimentações a gente posta também, marca. Vamos sim, vamos adicionar. E a gente está fazendo esse estudo. Quinzenalmente a gente traz várias leituras, né, falando um pouco de tudo, né, sobre a história. Mas essa movimentação presencial é aberta ao público ou só para o alunado? Não, ele está online. Ele está no modo online, justamente para poder acessar mais pessoas. Então, a gente no nosso estudo tem gente de vários lugares do país, fazendo parte de várias universidades, e pessoas que estudam, tem pessoas da comunidade quilombola, indígenas, no nosso estudo. Então, a gente vem trazendo autores que relatam artigos e vamos falando em cima dele, vamos trazendo, conversando mais para conhecer. E está sendo massa porque é o nosso primeiro estudo sobre povos indígenas. Então, está sendo também um aprendizado para a gente, do núcleo, do NEAB. Então, a gente sempre vem trazendo. Estamos com esse projeto e no meio sempre tem Julho das Pretas, que a gente faz, que no mês de julho tem o dia da mulher latino-americana, africana e latino-americana. E tem Semana da Consciência Negra, que a gente também faz eventos. Sempre tem várias nossa programação. A gente sempre está publicando no Instagram. Quando tem alguma coisa, a gente publica no Instagram, nas redes sociais, para chamar o público para participar mais. A gente traz questões raciais, né, que precisam ser conversadas de verdade. Porque eu já ouvi, não, racismo não tem. Eu vejo, tipo, a falta de informação é tão gritante, é tão preocupante, que a pessoa, tipo, não, é porque, para mim não tem racismo, porque eu te vejo como qualquer pessoa. Beleza? Mas até isso é normal e tudo bem, que bom que é assim. Não, isso, mas ela não pode, debate, a pessoa, né, não pode dizer que não tem. Você está fechando o olho. E muitas vezes tem gente que não aceita, porque mas sempre andou bem vestido, sempre andou em melhores lugares, melhores colégios, não aceito que ele
sofra racismo. Não é sobre isso. Não é social, não é econômico. É isso aqui. Sabe? Isso aqui, é o mais absurdo de Você todos. pode estar andando no melhor carro, tendo a melhor casa, estar vestido de melhor forma, ou você vai sofrer racismo. Certo? Então, Brumado precisa conversar racismo. Brumado precisa abrir o olho para o racismo, porque existe muito forte aqui. Certo? Eu ia perguntar justamente isso. A gente falou de modo macro, falou histórico, falou Brasil, falamos aqui de Salvador. Vamos trazer agora para a nossa localidade aqui. Brumado, existe racismo? Você já fez essa afirmação? Eu já sofri. Ia perguntar isso. Teve uma vez, foi eu e uma amiga minha para uma farmácia, né? A gente foi comprar um remédio, não tinha, ele disse, tá chegando. Então fui eu, ela branca, de cabelo loiro, pintado, né? A gente saiu para voltar. Quando a gente estava voltando, já eu entrei sozinha para pegar o remédio, porque ela estava dirigindo, né? E não tinha vaga, ela ficou parada lá com o carro ligado. Aí quando eu cheguei lá, aí ele falou assim, fala para sua patroa que o remédio não chegou ainda não, uns 15 minutos para chegar. Parei. Às vezes ele te paralisa. Às vezes você quer gritar, às vezes você quer dar um soco, um murro na cara da pessoa. Às vezes ele te paralisa. Ele me paralisou esse dia. A única coisa que eu consegui falar assim, ela não é minha patrona, ela é minha amiga. Você nem respondeu. Eu só falei isso pra ele. Ele nem se importou de, desculpa, não sei o quê. Pronto. Isso. Uma das coisas, não consigo esquecer o que me causou. Porque me paralisou, não me deixou nem falar nada. Sabe? E não é uma Isso coisa triste. fácil de mensurar externamente, né? Esse prejuízo moral que nesse momento há ali um afetar moral que envolve a questão psicológica, emocional, ela é particular, ela é intrínseca à pessoa. Então, até para o outro querer ponderar isso, não há possibilidade. A gente não consegue. Você não vai entender, você não vai saber o que é. Mas só você admitir que tem. Por exemplo, uma pessoa branca é que nem tem aquele ditado, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Sim. Se posicionar, né? Entender que existe, respeitar. Uma coisa que mais me deixa assim com raiva assim, é quando eu chego para a pessoa e falo, isso, aquilo. Acontece, porque para além de ser mulher, eu sou preta. Não, nem isso não existe aqui, não existe. Então, se uma pessoa que é preta está chegando para você, está dizendo que tem, só se você não entenda, procure saber mais alguma coisa, fique calada. Não vem dizer que não tem. E geralmente esse não tem é de pessoas brancas. É porque existe. A opinião ela é formada, no meu entendimento, do ponto de vista de cada um. Cada um tem um olhar. É aquela história, eu digo assim, quando os amigos estão conversando alguma coisa, eu falo, do umbigo para dentro você tem toda a razão. Agora, saiu daí, eu já começo a discordar de você. Né? Sua opinião, é sua e impossível de eu questioná-la. Saiu daí, eu tenho o meu ponto de vista. Porém, esse é um tema do racismo em si, que ele já está muito claro de que ele permeia a nossa sociedade, que é um problema na nossa sociedade, que existe. Então, questionar se existe ou não, eu acho que nem é o ponto mais. É evidente que existe. E o que a gente precisa fazer é criar método de contribuição para quem, por exemplo, não sofre diretamente com o racismo. Como é que eu posso contribuir com isso? Né? Eu posso contribuir obviamente, para extinguir, para combater isso. Como é que eu posso fazer a minha parte? E a negativa não é uma participação, é uma omissão, como se dissesse, não existe não. Não existe para a pessoa. Eu entendo o seu ponto de vista, eu até entendo quem por ignorância questiona não existir. Mas é bom falar sobre o assunto para que as pessoas percebam. É isso que eu falei aqui, precisa ser conversado. Sim. Brumado precisa conversar isso sobre racismo. Precisa, porque eu já discuti em mesa de bar, eu já chorei. Quer ir lá na rádio pra gente bater um papo, a gente juntar uma galera pra bater um papo sobre isso? Ótimo, bora. Se falar do Bahia, eu desligo seu microfone na hora, né? Cadeira, pode falar. É o segundo time que eu mais gosto. Eu quero, inclusive, eu tenho pessoas que posso levar, que o debate vai ser
Muito rico. E trazer esse clarear da ideia, essa perspectiva de falar assim, ó, estou trazendo situações reais. Você falou agora de uma situação que faz com que as pessoas diminuam esse questionamento. Ou seja, aconteceu comigo em Brumado isso. Você contou um fato que a pessoa não vai dizer, não aconteceu. Porra, tô te falando que aconteceu, velho. Puxa, velho. Né? Aí já é demais. Aí que dá vontade do mundo. Que, assim, gente, é brincadeira, viu? Que não tem problema nenhum também. Inclusive, a advocacia existe justamente para proteger pessoas quando acontece esse problema. Tá com vontade de dar um murro? Dá um murro. Né? Depois liga pro amigo advogado. Já tá com o meu número aí. Ei, tá gravado, testemunha. Já falou ali, agora já. Incentivando. Vocês estão vendo não, isso? Como eu ia dizendo, jamais dê um murro em alguém. Não, né? Não, eu tô dizendo a vontade que tem. Agora até você fazer, né? A gente você vê. E o murro, às vezes, na cara não precisa ser dado assim. Mas uma resposta bem dada. Você deu um murro na cara da pessoa, dando uma resposta bem simples. Não, nele não, porque ele não. Sabe quando você. Porque acertar o idiota com um argumento é mais difícil, Não adiantava ali falar isso nada. Foi tanto numa farmácia? Numa farmácia. Você não voltou depois, procurou o dono e falou, olha, não, nada. Eu acho que era o dono. Eita. Depois você me fala em off, pra eu nunca botar o patrocínio aqui. Em off você fala pra nunca passar aqui. Eu vou falar. E outra, uma das coisas também que aconteceu foi o que eu vejo aqui em Brumado. Só é negro quem é preto. Quem é preto, retinto, igual a mim. Quem não é moreno. Não, ele não é negro, é moreno. Não, minha mulher não é negra, ela é morena. Mas, assim, Brumado. Porque Salvador, se você morou lá, você sabe que a galera, às vezes, chama... Um dos meus melhores amigos é da cor daquela parede de lá. Né? Eu só chamo ele de negão. E se eu chamar ele de negão em outro lugar... ou em outra pessoa, você vai falar, ele me chama, negão, vem cá, negão, cadê você? O negão, você tá onde? Negão. A gente se chama assim porque é uma questão cultural de Salvador. Ali ele é diferente. Ele é branco, amarelo, e a gente se chama dessa maneira. Não. Em Brumado, o pessoal, vou fazer as ponderações. Não percebi até o presente momento que é uma maldade. O pessoal chama aquele morenão, talvez por medo. É medo. De dizer assim, não, aquele negro, e dizer assim, não, eu estou ofendendo. Porque, minha opinião, eu não preciso estar certo. Aliás, eu até deveria estar certo em tudo, adoraria, mas infelizmente eu não estou, né? Não sabe tudo, eu erro muita coisa. Eu acho que o chamar a pessoa, como querem criar nomenclaturas de, não, o afrodescendente, meu amigo, o negro quer respeito, não quer essa porcaria, essa porra de nomenclatura, de preocupação com nomenclatura e a atitude de ser desrespeitosa, não? Isso. É um negócio de nome. Eu amo que me chama de... o meu namorado me chama de preta, tem amigos que me chamam de preta, eu adoro, sabe? Porque é carinhoso e tudo. Mas esse negócio que você falou de negão, não é um negão da cor. É o tratamento. É um adjetivo de irmão. Isso. Não é irmão, mas fala irmão. Exatamente. Negão, beleza. Agora, aqui em Brumado, eu já falei, já corrigi, não... É preta, pode me falar que eu sou preta, aquela preta, não precisa falar aquela morena. Não, a pessoa não falou de jeito nenhum. Não consigo. Não consigo, não falo não. Porque fica entranhado que há uma ofensa quando chama de preto. Exatamente isso que a gente precisa quebrar. Eu sou preta e acabou. Agora, o que eu vejo muito aqui, como é que se refere, por exemplo, um assunto delicado, as negas dele. Sabe? Eu já vi sendo falado de um jeito. E as negras não é a mulher, não. É amante. Isso. É amante, aquela que tá lá, a piriguete que tá lá. Com todo respeito às piriguetes. E as amantes também, com respeito a vocês. Mas o que eu vi aqui em Brumado é isso. As negras. É verdade. É bem pontuado. Isso. Então, você associar isso. Aí eu até já entrei em uma discussão com uma amiga minha uma vez, tentando mostrar para ela o que tem atrás disso. As negras. Referindo a isso. O que tem? Porque antigamente existia isso. O senhor sairia da casa dele, do casarão dele, ia para onde?
Pra senzala. Pra fazer o quê? Não era uma história de amor. Não, pra abusar, Chica da pra Silva. exigir. Não. Era pra abusar. Então, muitos nasceram de um fruto de abuso. Muitos brasileiros, a origem, muitos cabo-verdianos. Povo que foi colonizado, base do colonizador e da escravatura, dos escravos, muitos foram base disso, a origem. Então, e como eram referidas? As negas, tá com as negas. E essas negas, elas não eram amantes, elas não queriam isso, certo? Elas eram violentadas. Entendeu? Então, para mim, a gente precisa antes, beleza, é cultural, é estrutural aqui, fazer isso. Mas eu trago para você uma história, uma visão. Eu trago para você uma questão, nada bom. E você continua. Mas sempre falou isso, não. Eu não vejo, eu não falo por maldade. Não há necessidade de ter compromisso com o erro, com a ignorância, com a forma errada de conduzir. É por isso que eu falo, precisamos levantar, trazer conversas. Mais do que trazer o debate. Mais conversar, mas de uma forma de acordar a sociedade. Sim. De acordar a sociedade. Legal, um tema pra gente falar na rádio também sobre essa questão aí. Exatamente. Isso aí que você falou é muito comum, muito comum. Já ouvi várias vezes em roda Eu já ouvi, as negras, negrinha. Que era negrinha. E realmente eu já vi que muitas pessoas não falam por maldade, não. É bem no automático, tá ali, no automático fala, mas a partir do momento que você tem uma informação de que como surgiu isso, que foi numa base de sofrimento, e você continua, para mim ali já bota você como uma pessoa já que preconceituosa, uma pessoa que, sabe, que não tem empatia com a história. Porque me magoa ouvir isso. Sim. Me magoou ouvir isso. Então, essa questão, tipo, aqui, se você tem um pouquinho mais claro, um pardo que eles dizem, você não é preto. Você não é. Você não é negro. Você é moreno. Recusa-se. Brasileiro, basta puxar o histórico. Vira todo mundo. Todo mundo é Wakanda. Agora tem um ponto que me faz aqui refletir sobre isso que você falou. Você disse assim, pode me chamar de preta, eu sou preta, tal. A gente tem hoje uma legislação que ela cria uma proteção, justa proteção contra o crime de racismo. E acontece que você é uma pessoa entendida, você é uma pessoa estudada, você é uma pessoa que tem ali uma compreensão sobre essas questões. De repente, alguém chama uma mulher de preta e diz, não, estou te chamando de preta. Não é de maneira pejorativa, não é ofensiva, é no normal, numa conversa. No mesmo tom, na mesma proporção e no mesmo contexto que você diria assim, tranquilo, normal, pois não, diga. Uma outra pessoa pode dizer, é o quê? Você está me ofendendo, isso é racismo, e levar para uma questão de proteção legal. E aí eu trago uma seguinte interrogação. Você não acha que também, em alguns momentos, o próprio negro, a própria pessoa preta, utiliza errado de algumas questões como essa, ou seria uma interpretação errada da minha parte? São pessoas que não se assumem. É justamente aquilo que eu falei aqui. Vai chamar uma dessas pessoas que se dizem morena de preto, vai dar problema para você. Vai se sentir ofendida? Se sente ofendido, porque não assume. Vai chamar do jeito, não assume. É falta disso, entendeu? É falta de assumir. É por isso que eu falei de conversar. Conversar de mostrar para a sociedade que ser negro não é ser ruim. Entendeu? Que ser negro não é ser coisa ruim, não é pejorativo, não é, sabe? Apesar da sociedade, em todo momento querer mostrar isso pra gente, mas a gente tem que lutar, resistir, mostrar que não é. Sim. É isso. E a pessoa dizer, não, eu sou com todo orgulho. E aí, tudo bem. Não se sentir ofendido. Porque eu pode me chamar de preta, mas é como você fala. Contexto, né? É o contexto. Ou é aquela mulher preta ali. A pessoa se sentiu ofendida porque falou aquela mulher preta ali é um absurdo. Porque se ela é preta, é preta. Ele só está dizendo, aquele homem branco que passou, aquela mulher preta que passou. Sabe? É como eu falo assim, tudo ele pode ser normal, ele pode ser ofensivo. Inofensivo, ofensivo. Depende de como você coloca. Chamar de preto ou preta, vou afirmar, você me confirma ou não. Acredito que seja menos ofensivo ou nada ofensivo comparado a um gesto. Com certeza. Que a pessoa fala assim.
E é muito comum. Eu, pelo menos, conheço muitas pessoas que fazem assim. E não é só isso, assim, com aquele assim, A desprezo. expressão, né? Ou seja, quando faz assim, isso aqui é um sinal de identificação. Tem 3 pessoas. Quem é ali? Já mostra, né? Isso significa no gesto de que é uma pessoa negra. De cor. E A dita de cor. Não dá para poder compreender isso como um sinal normal, como um joia, um valeu, é uma ofensa. Eu só consigo compreender isso como uma forma pejorativa. Eu não consigo compreender como um sinal comum. Ô, gente, é uma pauta tão extensa, uma pauta tão assim, e traz mágoas, né? Traz muita coisa, assim, precisa ser conversado, assim. Mas são várias coisas gestuais que existem aqui, que você não precisa nem falar preto, negro, só o gesto, ele já é racismo. Sim. Certo? Já é considerado racismo. E é uma ofensa. E existe aqui em Brumado. Então, pessoal, vamos nos acordar da realidade, porque existe, e vamos conversar. Não quiser ouvir, vai ouvir do mesmo jeito. Vamos lutar, vamos para a praça, vamos gritar, vamos nos pods, vamos nas rádios, na televisão, nas escolas que o seu filho estuda, que a sua filha estuda. A gente vai falar disso, certo? Porque precisa ser falado e está tudo bem. Informação é formação. Ninguém nasce racista. Ninguém nasce. Você falou escola, criança. Acho que é uma dica muito importante para os pais aí que têm filho pequeno. De conversar, de ambientar, de normalizar, de combater qualquer tipo de situação que fuja de um respeito para com o outro, independentemente. A gente está falando muito da questão racial aqui, mas tem a questão da opção sexual, que é outra batalha muito grande. Nessa roda de conversas, a gente pode tentar incluir uma pessoa para falar sobre isso também. Acho que a gente consegue fazer um bate-papo nesse formato lá na rádio. Talvez a gente consiga gravar, né? Mas lá também em imagem para poder trazer. Ou a gente pode fazer para a rádio daqui. A gente já fez algumas vezes, né? A gente coloca a galera aqui e conversa. Enfim, mas é um assunto bem legal. Gostei de conhecer um pouquinho Cabo Verde. De ouvir vai conhecer lá, então falar crioulo um pouquinho. Aí agora tem que estudar, né? levar, tem filhos? Ainda não. Levar a esposa. Vou levar a esposa pra lá curtir pra as praias de lá. Águas limpas, cristalina, até 15 metros de água cristalina. Bom demais. Muito bom. Pois é. E lhe agradecer a vinda, o bate-papo. No que a gente conversou no preliminar aqui, tá tudo conversado, né? Ou esqueci de alguma coisa? Não, acho que não. Essa audiência internacional nossa do podcast hoje aqui. Vai ser massa. Vou colocar no 97 News, nosso parceiro de programação. Coloca em crioulo, pelo amor de Deus. A gente consegue fazer... Não precisa de legenda aqui, não precisa? Não. Compreensão. Não precisa não, a língua oficial é português. Então pronto, se tiver legenda, maestro, ótimo. Se não tiver, a galera tá entendendo. Se não entendeu uma gíria ou outra aí, pergunta nos comentários. A próxima vez eu venho aqui pra gente falar crioulo. Aí manda a preparação antes. Vou botar ele no bico de sinuca pra falar crioulo. Vou entrevistar ele em crioulo. Eita, e agora? Será que eu dou conta? Obrigado de verdade pela sua vinda. Obrigada aí pelo convite. Obrigada aí pelo convite. Pode me chamar mais vezes para outros temas. Show. Certo? Tem coisas muito bacanas aí. E quando tiver as movimentações lá do IFBA, que forem questões coletivas, questões para discutir em sociedade, manda pra gente antes, que eu falo lá na rádio de sábado, trago para cá também pra gente comentar, falar. A função nossa como programação iniciou também com essa intenção, de dar esse espaço, de fazer o assunto de modo geral ter essa repercussão positiva. Tanto que o nome ele segue a risca, tema livre, né? Tema livre. A gente traz aqui de modo bem eclético, bem amplo essa dinâmica, esse debate. Pode mandar pra gente que vai ser um prazer. Ótimo. Beleza? Beleza. Você que nos acompanha, deixa seu like, comenta, compartilha, põe seu comentário aí, põe palminha, manda uma mensagem, posta uma história sua, posta sugestão, manda um abraço para meu amigo Bruno Leone, né? Leônidas. Foi nossa recomendação, né, maestro? Falou aí, tem uma pessoa show para mandar no podcast. Não, eu fui obrigada. Ele me colocou e disse, a resposta é sim, você vai. Tem que ir tal dia, já confirmei, tal hora. Se ele tivesse me deixado decidir, talvez eu não ia ter coragem de vir. Mas foi tão ruim assim? Amei. Gente, você ficou preocupado. Quem for convidado pode vir, sem medo. Eu tava com medo, cheguei aqui super bem. Pra tomar um café o meu chazinho aqui.
O meu já esfriou já. Acabou, na verdade. Mas tem mais ali. Agora nós vamos comer uma esfirra da Artesão Pizzaria. Bora, eu não comi ainda, vou experimentar. Hoje é o dia. Beijo pra vocês. Não esqueçam de seguir o Neabi Brumado, gente. Segue a galera lá. Até a próxima, valeu.